Oi, gente, tudo bem? Sou a professora da Sociologia de vocês. Meu nome é Ana Carolina. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula da semana retrasada, tá? Hoje eu vou fazer a chamada e vocês vão me finalizar o assunto que cada um de vocês vão explicar no nosso vídeo, tá bom? Eu vou começar aqui agora fazendo a chamada por ordem alfabética e vocês vão me finalizando o assunto para poder colocar aqui para a gente dar continuidade ao nosso vídeo, tudo bem? Tudo bem. Bom. Ana Carolina Arthur. Presente. Vou falar sobre alguns pontos. Perfeito. Fernando Reis. Presente. Grupos sociais e identidade. Pronto. Josimar Oliveira. Presente. Eu vou explicar como a sociologia está presente no nosso dia a dia. Lucas Andrade. Presente. Vou falar sobre Science. Viviane Rodrigues. Presente. Vou falar sobre a relação do indivíduo e a sociedade. O Anderson de Jesus. Presente. Eu vou falar em sensato. Tá. Mas, gente, eu tô vendo aqui que vocês estão esquecendo de um ponto muito importante. O que é a sociologia? A sociologia é a ciência que estuda a sociedade e os fenômenos sociais, como cultura, economia e religião. Seu foco está na compreensão da estrutura social, dos grupos sociais, da família, das classes sociais e dos papéis que os indivíduos desempenham. Seu objetivo é explicar os comportamentos humanos, analisando por que grupos diferentes agem de formas distintas ou semelhantes. A sociologia surgiu no século XIX com Augusto Comte, considerado seu fundador. Ela se desenvolveu em um contexto de grandes transformações, como a Revolução Francesa e a industrialização. Outros pensadores importantes incluem Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Entre suas áreas de estudos estão a sociologia da educação, que analisa a relação entre a escola e a sociedade, a cultura e a identidade, que estuda valores, crenças e diversidades culturais, e a sociologia jurídica, que investiga as leis e a sua aplicação na sociedade. Agora iremos passar um pequeno vídeo explicando o resumo do que é sociologia e como ela desenvolveu no século XIX. A sociedade significa o relacionamento dos homens entre si, que, organizado por uma forma distinta de trabalho, dá origem a uma cultura. Entender a sociedade não é uma tarefa simples. É por isso que surgiu a sociologia, uma ciência criada a partir das ideias de Auguste Comte, pensador francês do final do século XIX. Esta ciência procura estudar o ser humano nas suas diversas formas de associação e de organização. Com o desenvolvimento do capitalismo e da industrialização, inicia uma nova era de extrema racionalidade, de sistematização das ações humanas. Mudanças que refletem na arte, cultura, na estética, no comportamento humano, no trabalho, na política, no lazer e até mesmo na religião. Como pensou Comte, o mundo cada vez mais passa a exigir explicações lógicas e precisas sobre tudo o que envolve as relações sociais. A sociologia nasce com a missão de oferecer condições aos homens para entender a sociedade em que vivem de maneira racional e questionadora. Pensar sociologicamente é procurar conhecer o contexto global que envolve o ser humano em seu ambiente familiar, no trabalho, na escola, em hospitais, presídios, áreas de lazer ou onde quer que esteja. A sociologia no Brasil começou a se desenvolver no final do século XIX e se consolidou no século XX, principalmente nas universidades. No início, sofreu influência de pensadores europeus que buscavam entender a formação da sociedade brasileira. Autores como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Florestan Fernandes foram importantes para o crescimento da área. Durante a ditadura militar, a sociologia enfrentou diversas dificuldades, mas depois da redemocratização, passou a estudar temas como desigualdade social, racismo, gênero, violência e cultura.
Hoje é uma área importante para analisar e compreender os problemas da sociedade. Você é livre mesmo? Você acredita que toma decisões totalmente livres? Segundo Pierre Bourdieu, nossas escolhas são influenciadas pelo nosso hábitos, um conjunto de disposições formadas desde a infância. A escola, a família, a classe social, tudo isso molda o que você gosta, acredita e decide. A liberdade pode ser menos livre do que parece. A sociologia no dia a dia é a análise científica das interações, normas e estruturas que moldam nossa rotina. Ela transforma ações cotidianas no trabalho, no consumo e em normas sociais em objeto de estudos, onde nos ajuda a compreender como influenciamos e somos influenciados por ações da sociedade. Essa perspectiva revela que problemas muitas das vezes têm raízes sociais, ao invés de individuais. Agora que já observamos que a sociologia está presente no nosso cotidiano em vários aspectos, vamos ver alguns exemplos de como isso acontece. O primeiro exemplo que vamos observar é a teoria do conflito, desigualdade de classes ou sociais. Entre alguns especialistas, há muita discussão e avaliação sobre as classes sociais, como elas são criadas, o que as alimentam e quais desigualdades surgem como um resultado. A desigualdade social está ligada a um desequilíbrio na distribuição de riqueza e recursos, que podem afetar a posição social, a classe social e até mesmo a vida social. Os sociólogos avaliam a desigualdade social em duas principais categorias. São elas a desigualdade de condições e a desigualdade de oportunidades. A desigualdade de condições é a distribuição desequilibrada e desigual de riqueza e renda. Por exemplo, nos Estados Unidos, no ano de 2021, 69,8% do patrimônio líquido do país estava apenas nas mãos de 10% das pessoas mais ricas. Já a desigualdade de oportunidade é a disponibilidade desigual de oportunidades na vida, como a educação, justiça criminal, empregos e saúde. Por exemplo, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, afirma que mulheres negras têm maior probabilidade de sofrer um parto natimorto do que as mulheres brancas de condições de classe alta. Mas o porquê isso acontece? É isso que a sociologia tenta entender, juntamente com a desigualdade social, o porquê isso acontece, e com isso tentar chegar a conclusões e defender reformas. O segundo exemplo que podemos observar, o interacionismo simbólico, é outra importante estrutura sociológica. Busca explicar o comportamento humano avaliando os significados simbólicos que os indivíduos desenvolvem e aprofundam ao longo de suas vidas. Na sociedade, diferentes objetos, gestos e até mesmo comportamentos em eventos podem ter significados distintos. Por exemplo, um emoji sorrindo pode comunicar felicidade para algumas pessoas, mas para outras podem parecer passivo e agressivo. Um simples aperto de mão pode parecer cordialidade numa cultura e na outra desconfiança. Ou até mesmo uma simples curtida em uma publicação nas redes sociais, onde para algumas pessoas você está concordando com aquilo ali ou apoiando a publicação. Já para outras pessoas pode significar simplesmente um símbolo de educação. O terceiro exemplo que vamos observar é os papéis sociais, onde, de acordo com alguns comportamentos que temos, podemos escutar: você não está se comportando de acordo com a sua idade. Ou até mesmo, isso foi um comportamento um pouco profissional. Quem nunca escutou uma dessas frases? Esses são exemplos de como os papéis sociais são atribuídos em nossas interações em diferentes áreas, através da perspectiva dos papéis de gênero socialmente construídos. Um sociólogo pode estudar por que a sociedade espera que as mulheres se comportem de determinadas maneiras e como isso contribui para problemas mais amplos com a disponibilidade social. O quarto exemplo que vamos observar é as expectativas emocionais. Como os papéis de gêneros estabelecidos em nossa sociedade podem influenciar a forma como expressamos nossas emoções? Por exemplo, existe uma regra não escrita em nossa sociedade de que homens não choram, ou pelo menos não deveriam chorar, pois isso é comportamento masculino. Porém, o outro lado da história já fala que as mulheres não deveriam demonstrar agressividade, pois não é considerado um comportamento feminino. Essas expectativas influenciam em todas as partes da nossa vida, influenciam nos nossos sentimentos, nas nossas expressões emocionais, nossas relações sociais e até mesmo entre a diferença de gênero e aquela cultura. Cada idade, lugar e situação carrega expectativas sobre como devemos agir, falar, vestir e nos relacionar.
Mas e quando nos comportamos de forma diferente do que esperam de nós? Significa que estamos errados? Não. Significa que estamos tentando negociar nossa identidade e construindo nossa individualidade. O quinto e último ponto, mas não menos importante, é a sociologia ambiental. Hoje as mudanças climáticas e a proteção ambiental continuam sendo uma alta prioridade em nossa sociedade, pois nossas escolhas individuais, nacionais e globais impactam diretamente no nosso mundo. A sociologia busca compreender nossas interações com os ambientes culturais e os ambientes criados na nossa sociedade. A sociologia ambiental, ela nos convida a olhar o mundo com um olhar crítico e sensível, entendendo que o cuidado individual ao meio ambiente é cuidar da vida, das relações humanas e gerando um cuidado coletivo. A sociedade ambiental, ela analisa como o modelo de desenvolvimento econômico e o consumo excessivo geram impactos ambientais. Além disso, ela também estuda como as desigualdades sociais se refletem no acesso aos recursos naturais e na exposição a riscos ambientais. Como os diferentes grupos sociais percebem e valorizam e conseguem interagir com a natureza. A relação entre indivíduo e sociedade é um dos principais temas da sociologia, pois busca entender como o ser humano vive em coletividade. Essa relação que é fundamental, pois um não existe plenamente sem o outro. É essa interação que torna possível a vida em sociedade. Primeiramente, é importante destacar que o indivíduo e a sociedade dependem do outro. Os indivíduos precisam da sociedade para aprender regras, valores, costumes e formas de convivência. Esse processo é chamado de socialização e acontece principalmente por meio da família, escola, religião, das mídias sociais e de grupos sociais. É através dessas relações que a pessoa desenvolve a sua identidade e aprende o que é considerado adequado e inadequado dentro de uma sociedade. O indivíduo pode ser definido como um ser humano com características próprias, como pensamentos, sentimentos, opiniões e experiências. Porém, ninguém se forma sozinho. Nossa maneira de agir, pensar e interpretar o mundo é construída ao longo da convivência com outras pessoas. Mesmo assim, o indivíduo não é apenas passivo. Ele também possui consciência crítica. Pode questionar normas, tomar decisões e contribuir para as mudanças sociais. Já a sociedade pode ser entendida como um conjunto de pessoas, normas, valores e instituições que organizam a vida coletiva. Ela não é apenas um grupo de pessoas reunidas, mas um sistema estruturado que orienta comportamentos, estabelece limites e possibilita a convivência social. Entre as principais instituições sociais estão a família, a escola, o Estado e a religião. Cada uma delas exerce seu papel importante na formação dos indivíduos, influenciando em aspectos como educação, cidadania, comportamentos e valores morais. Outro ponto importante é que a sociedade está em constante transformação. As leis, os costumes e a cultura mudam o tempo todo, exigindo a adaptação das pessoas. Ao mesmo tempo, essas mudanças também acontecem pelas ações dos próprios indivíduos, mostrando que existe uma relação de influência mútua. Além disso, a sociedade busca priorizar o interesse coletivo e o bem-estar do grupo. Por isso, o indivíduo precisa equilibrar seus interesses pessoais com as necessidades coletivas, respeitando normas e contribuindo para uma convivência mais harmônica. Por fim, conclui-se que o indivíduo e a sociedade estão profundamente ligados. A sociedade influencia a formação das pessoas, enquanto os indivíduos ajudam a construir, manter e transformar a sociedade. Portanto, um depende do outro para evoluir. A identidade do indivíduo é constituída principalmente por meio de grupos sociais, das quais eles participam, como famílias, amigos, escolas e ambiente de trabalho. Esses grupos são fundamentais porque é nele que o indivíduo aprende a viver em sociedade e desenvolver sua forma de pensar, agir e se relacionar com os outros. Desde o nascimento do indivíduo, ele está inserido em diferentes grupos que exercem grandes influências em sua formação. A família, por exemplo, é o primeiro grupo social e responsável pelos primeiros ensinamentos, como valores, regras e forma de comportamento. Ao longo da vida, outros grupos, como escola e círculo de amizade, passam a completar esses processos, ampliando a visão do mundo do indivíduo e contribuindo para o desenvolvimento de uma nova ideia, opinião e atitude. Esses grupos sociais transmitem formas e valores, ensinam forma de convivência e orientam o comportamento,
sendo essencial no processo de socialização e por meio dessas convivências, que o indivíduo aprende o que é considerado adequado ou inadequado dentro da sociedade, desenvolvendo uma capacidade de interação social. Além disso, os grupos sociais proporcionam ao indivíduo o sentimento de pertencimento, ou seja, a sensação de fazer parte de algo maior. Esse pertencimento influencia diretamente as suas escolhas, comportamento e até as suas identidades. Por isso, o indivíduo tende a se identificar com os valores e características dos grupos aos quais eles pertencem. Por outro lado, a relação com os grupos sociais também pode gerar situações de inclusão ou exclusão. Quando o indivíduo não se encaixa ou não se aceita em determinados grupos, podem surgir sentimentos de rejeição e conflitos sociais. Isso mostra que os grupos não apenas formam o indivíduo, mas também impactam a sua posição dentro da sociedade. Vou falar sobre Henri de Saint-Simon, pensador francês considerado um dos precursores da sociologia. Saint-Simon viveu entre o século XVIII e XIX, em um período marcado por grandes transformações sociais, principalmente após a Revolução Francesa. Nesse contexto, ele acreditava que a sociedade precisava ser reorganizada de forma mais moderna, racional e voltada para o progresso coletivo. As principais ideias de Saint-Simon estavam ligadas à valorização da produção e do conhecimento. Ele criticava a aristocracia, que vivia de privilégios herdados, e defendia que trabalhadores, industriais, engenheiros e cientistas deveriam ocupar posições de maior importância na sociedade. Além disso, ele acreditava que especialistas seriam mais preparados para organizar a economia e administrar a sociedade de forma eficiente. Saint-Simon também defendia uma economia planejada, com melhor distribuição de recursos. Para ele, o progresso só fazia sentido se ajudasse principalmente as classes mais pobres. Diferente de outros pensadores posteriores, ele acreditava na cooperação entre as classes sociais e não em conflitos entre elas. As ideias de Saint-Simon influenciaram diretamente o desenvolvimento da sociologia, especialmente autores como Auguste Comte. Por isso, ele é lembrado como um pensador que ajudou a construir uma visão mais científica e organizada da sociedade moderna. O positivismo voltado para a análise social teve Auguste Comte um dos principais formuladores. Iniciou sua reflexão partindo da realidade histórica do seu tempo, percebendo a emergência de uma crise que era, ao seu ver, resultante do confronto histórico entre a antiga ordem feudal e a nova ordem capitalista, fundada na indústria e na ciência. Ele acreditava que as revoluções francesas e industriais haviam causado um estado de caos na Europa. A crise só seria superada por meio da construção de uma nova coesão de pensamento que fosse capaz de reconstruir a ordem a partir da modernização industrial e científica. O que Comte propôs não se limitava ao ato de compreender relações sociais. Seu intuito era entender para interferir diretamente na ordem social, no sentido de acelerar e otimizar seu desenvolvimento. Por isso, ligou a nova ciência, por ele definida em 1839 como sociologia, denominando-a de física social. Com ela, o espírito positivo deveria alcançar a maturidade e oferecer elementos fundadores da formação do espírito da nova ordem burguesa. A sociologia, ao estudar, explicar e intervir nos fatos da sociedade, seria o elo científico que ligaria a ordem da sociedade ao progresso em curso contínuo. O termo físico-social, também chamado de física social, está relacionado ao pensamento de Auguste Comte e ao surgimento da filosofia como ciência. Ele expressa a ideia de que a sociedade deve ser estudada com o mesmo rigor das ciências naturais, como a física e a biologia, buscando compreender leis gerais que expliquem o comportamento social. Segundo Comte, para que se desenvolvesse completamente, a sociedade deveria passar por 3 estágios ou estados, necessários para que o homem aprendesse a utilizar sua inteligência como fonte inspiradora de suas ações. Estava estabelecendo a primeira lei natural da humanidade, definida pela física social, a chamada Lei dos 3 Estados. No estado teológico, que seria o primeiro estágio, o ser humano explica os fenômenos naturais e sociais por meio da religião e da crença em seres sobrenaturais. Neste momento, tudo é atribuído à vontade de deuses ou forças divinas.
É uma fase marcada pela imaginação e pela busca de respostas no sagrado, sem base científica. Em seguida, surge o estágio metafísico, considerado uma transição. Nele, as explicações deixam de ser religiosas, mas ainda não são científicas. O ser humano passa a utilizar conceitos abstratos e filosóficos, como natureza, essência ou forças ocultas, para tentar entender a realidade. Apesar de representar um avanço em relação ao estágio anterior, ainda não há comprovação empírica. Por fim, chega-se ao estado positivo, que é o mais avançado segundo Comte. Nesse estágio, o conhecimento passa a ser baseado na ciência, na observação dos fatos e na experimentação. O objetivo é descobrir leis gerais que expliquem os fenômenos de forma racional e comprovável, abandonando explicações religiosas ou especulativas. O positivismo deveria tornar-se a expressão do poder espiritual da sociedade moderna, com a função de governar e manter os preceitos reguladores das relações sociais. Esse poder seria exercido pelos filósofos e cientistas, que substituiria portadores de razão que eram os antigos sacerdotes do estágio teológico. O poder temporal seria exercido pelos industriais, uma vez que era natural que os ricos detivessem, por estar no topo da hierarquia das capacidades, o controle da autoridade econômica e social. O confronto de interesse entre trabalhadores e empresários era, a seu ver, produto de uma organização equivocada da sociedade e poderia ser superado com reformas que não alterassem a ordem maior. Elas aconteceriam em consequência de um movimento de opinião pública liderado pelo poder espiritual positivista, que demonstraria aos donos do capital a origem e objetivo social deste, impedindo que a riqueza social fosse administrada em prejuízo dos trabalhadores, que deveriam, por seu turno, limitar suas pretensões e reivindicações materiais às possibilidades de cada momento. Resolver moralmente dificuldades de ordem material. Este é o conteúdo social do positivismo kantiano. No tocante à economia, concebeu como uma das partes do organismo social. Ele entendeu ser necessário uma coordenação maior que impedisse a radicalização da expressão do desejo do lucro, pré-existente de modo egoístico em cada membro da sociedade e tendente a gerar desordem devido aos conflitos de interesse. Em relação à política, suas posições foram imperativas. O governo deveria ser exercido em nome de todos e sua ação se daria pelo exercício da força material, impondo seu poder coercitivamente. Mas, para ele, governar equivalia a ditar as normas de coordenação do todo social. Para isso, todo o governo deveria constituir-se em uma ditadura de conteúdo autocrático e republicano. O poder legislativo seria extinto e em seu lugar existiria um colegiado eletivo, que se refere a uma forma de organização política em que o poder não fica concentrado em uma única pessoa, mas é exercido por um grupo de dirigentes escolhidos para governar. Tais condutas, segundo Comte, deveriam levar a sociedade no sentido de manutenção da ordem e da continuidade do progresso. Seu positivismo aceitava como natural a ordem de dominação burguesa em processo de consolidação, buscando contrapor a ela um poder espiritual regulador que, ao influenciar moralmente os homens e reformular suas representações sociais, ofereceria um discurso sobre o social, no qual o ponto de vista da burguesia apareceria como universal a todos os sujeitos, uma vez que apenas esse ponto de vista garantiria a manutenção da ordem. Nesse sentido, o Estado ocultaria tanto a divisão quanto a luta de classes, configurando-se como elemento aglutinador das relações sociais. A liberdade era válida e aceita, até o ponto em que não se tornasse ameaça ao desafio à dominação burguesa, expressão final da ordem pública. A filosofia social de Comte exerceu notável presença em alguns países latino-americanos, como México, Chile e Brasil, em especial. Ele inspirou a proclamação da República, defendendo o fim da monarquia e a criação de um Estado mais racional e organizado. Também influenciou o lema Ordem e Progresso da bandeira brasileira. Além disso, contribuiu para a valorização da ciência, da educação e da ideia de que o país deveria se desenvolver de forma planejada e controlada, promovendo ideias de ordem, progresso e organização social baseado na ciência. Auguste Comte, de 1798 a 1857, foi um filósofo francês e um dos principais fundadores da sociologia. Seu pensamento e suas ideias foram fundamentais para o surgimento da sociologia como uma ciência sistemática e objetiva. Comte é amplamente reconhecido por ter criado o conceito de positivismo, uma abordagem que buscava aplicar o método científico ao estudo da sociedade,
semelhante ao que já era feito nas ciências naturais. Comte propôs que a sociedade deveria ser estudada de forma científica, observando fenômenos sociais e estabelecendo leis gerais que pudessem explicar o comportamento humano e as relações sociais. Ele acreditava que, assim como a física, a biologia e outras ciências naturais, a sociedade também deveria ser analisada de forma empírica, sem especulações filosóficas ou religiosas. Para ele, a única forma válida de conhecimento era o conhecimento empírico, aquele que pode ser observado, experimentado e verificado. Comte dividiu o desenvolvimento do conhecimento humano em 3 estágios, conhecidos como os 3 estados. O primeiro é o estado teológico, em que os fenômenos sociais e naturais eram explicados por forças sobrenaturais ou divinas. O segundo é o estado metafísico, onde o conhecimento se baseava em abstrações filosóficas e explicações não concretas. Por fim, o terceiro estágio é o estado positivo, no qual o conhecimento humano se baseia nas ciências, focando nas observações e em leis verificáveis. Para Comte, a sociedade deveria avançar para esse estágio final, no qual a ciência e a razão predominariam. Um dos maiores legados de Comte foi sua proposta de criar uma sociologia como uma nova ciência que estudaria os fenômenos sociais e suas leis. Ele acreditava que a sociologia teria a capacidade de melhorar as condições da sociedade, promovendo o progresso social e o bem-estar coletivo. Para ele, a sociedade passava por um processo de evolução, e os sociólogos poderiam, por meio do estudo científico, identificar as causas e as soluções para os problemas sociais. Comte também introduziu o conceito de ordem e progresso, uma ideia central em seu pensamento. Ele acreditava que, para a sociedade alcançar o progresso, seria necessário garantir a ordem social, e que a ciência deveria ser usada para manter essa ordem. Para ele, a estabilidade e a harmonia social eram fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Embora muitas das suas ideias tenham sido criticadas e transformadas ao longo do tempo, o legado de Comte na fundação da sociologia como uma disciplina científica é inegável. Seu esforço para aplicar o método científico ao estudo da sociedade e sua visão de que a ciência poderia ajudar a resolver problemas sociais continuaram a influenciar o desenvolvimento da sociologia e das ciências sociais como um todo.